Boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto. Então, hoje vamos ter língua portuguesa. Inicialmente, vocês vão abrir lá nosso roteiro impresso lá na plataforma, né? Vão fazer o cabeçalho e o alfabeto em letra de mão. Em seguida, vocês vão abrir lá o EMAI e o Ler e Escrever na página 176. Então, vamos ver lá. Então, leitura colaborativa de contos populares. Atividade 3A, leitura colaborativa de conto popular. Leiam junto com seu professor e colegas o texto O Macaco e o Rabo, que está na página seguinte. Reflitam sobre as questões que seguem. Então, antes da gente fazer a leitura, a gente vai refletir sobre as questões, né? Vamos lá. O que é um conto popular? Vocês já ouviram algum conto popular? Então, contos populares são como se fossem lendas, assim, por exemplo. São contos que são passados de geração em geração e são contados geralmente oralmente, né? Através da conversa, né? Não são escritos, muitos não são escritos, são contados apenas oralmente. Então são contos assim de domínio público, né? Que são passados de geração para geração. Então vamos ver, do que será que vai tratar esse texto? Então vamos ver o nome do texto, o Macaco e o Rabo. O que vocês acham que vai falar um texto que tem o nome O Macaco e o Rabo, né? Daí aqui no trecho, o macaco uma vez pensou em fazer fortuna, para isso foi se colocar por onde tinha de passar um carneiro com seu carro. O macaco estendeu o rabo pela estrada por onde deviam passar as rodeiras do carro. Já podemos saber o que irá acontecer no texto? Por quê? Lendo essa parte, esse pedacinho, será que dá para saber o que vai acontecer no texto? Por quê? No trecho do terceiro parágrafo, não tiro, responde o macaco. Já sabemos o que acontecerá. Já temos pistas sobre. No trecho do terceiro parágrafo, não tiro, respondeu o macaco. Já sabemos o que acontecerá? Será que só de ver esse trecho a gente já sabe o que vai acontecer? Será que temos alguma pista? O carreiro tangeu os bois. O carro passou por cima do rabo do macaco e cortou fora. O que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Por quê? Então, vocês vão conversando aí, refletindo sobre essas questões antes de fazer a leitura. Seguiu chegando adiante. Encontrou um negro velho fazendo cestas e cortando cipós com os dentes. O que será que poderá acontecer nessa cena? O que será que pode acontecer? No trecho, a mulher aceitou e quando foi botando os pães dentro, e agora? O que será que vai acontecer? De que parte mais gostaram? O que acharam do conto? Então, a gente vai fazer a leitura do texto aqui, né? Antes que vocês me perguntem, tem uma questão lá que pergunta parágrafo, né? Então, vamos ver lá. O que é parágrafo? Vou mostrar para vocês. Então, aqui, tá vendo aqui, ó, esse comecinho aqui, esse espacinho que tem aqui antes de começar? Então, isso aqui é parágrafo. Então, esse é o primeiro parágrafo do texto. Esse aqui é o segundo parágrafo, né? Então, ó, cada vez que o texto começa, né, até dar o primeiro ponto final, é um parágrafo. Então, isso aqui, ó, esse primeiro pedaço do texto aqui é um parágrafo, certo? Agora, essa segunda linha aqui, ó, macaco tira seu rabo do caminho, eu quero passar, né? Isso aqui é o segundo parágrafo. Daí, agora aqui, não tiro, respondeu o macaco. Isso aqui é o terceiro parágrafo. Então, cada pedacinho do texto, ó, por exemplo, cada pedacinho do texto que começa e tem o primeiro, até o primeiro ponto final, é um parágrafo, certo? Então, isso é parágrafo, tá bom? Então, vamos lá. Vou ler o texto para vocês, para ficar mais fácil. Depois nós vamos voltar lá nas questões que a gente falou no começo. Daí vai ficar mais fácil de entender. O macaco e o rabo. Um macaco, uma vez, pensou em fazer fortuna.
Para isso, foi se colocar por onde tinha de passar um carreiro com seu carro. O macaco estendeu o rabo pela estrada por onde deviam passar as rodeiras do carro. O carreiro, vendo isso, disse: O que é carreiro, gente? É como se fosse um motorista, né? Macaco, tira teu rabo do caminho, eu quero passar. Não tiro, respondeu o macaco. O carreiro tangeu os bois. O carro passou por cima do rabo do macaco e cortou fora. O macaco então fez um barulho muito grande. Eu quero meu rabo. Ou então me dê uma navalha. O carreiro lhe deu uma navalha. E o macaco saiu muito alegre a gritar: Perdi meu rabo, ganhei uma navalha. Tinglim, tinglim, que eu vou para Angola. Seguiu chegando adiante, encontrou um velho fazendo cestas e cortando cipós com o dente. O macaco: Ô meu amigo, velho, coitado de você, ora, está cortando os cipós com o dente, tome esta navalha. O velho aceitou, e quando foi partir um cipó, quebrou-se a navalha. O macaco abriu a boca no mundo e pôs-se a gritar: Eu quero minha navalha, ou então me dê um cesto. E o velho lhe deu um cesto, e ele saiu muito contente, gritando: Perdi meu rabo, ganhei uma navalha. Perdi minha navalha, ganhei um cesto. Tinglim, que vou para Angola. Seguiu chegando adiante, encontrou uma mulher fazendo pão e botando na saia. Ora, minha sinhá, fazendo pão e botando na saia, aqui está um cesto. A mulher aceitou, e quando foi botando os pães dentro, caiu o fundo do cesto, e o macaco abriu a boca no mundo e pôs-se a gritar: Eu quero meu cesto, senão me dê um pão. A mulher deu-lhe o pão, e ele saiu muito contente a dizer: Perdi meu rabo, ganhei uma navalha. Perdi minha navalha, ganhei um cesto. Perdi meu cesto, ganhei um pão. Tinglim, que vou para Angola. Seguiu chegando adiante e encontrou um violeiro. O violeiro estava com fome e o macaco lhe deu o pão. O violeiro comeu todo o pão e o macaco pôs-se a gritar: Eu quero meu pão, senão dá-me sua viola. O violeiro deu a viola para o macaco e dessa vez ele saiu cantando satisfeito. Perdi meu rabo, ganhei uma navalha. Perdi minha navalha, ganhei um cesto. Perdi um cesto, ganhei um pão. Perdi um pão e ganhei uma viola. Tinglim, que vou para Angola. Seguiu e pelo tempo que passou, já deve ter chegado lá. Certo? Então agora vamos voltar lá nas questões. O que é um conto popular? Então, eu já falei para vocês o que é um conto popular, né? Vocês já ouviram algum? Então, essa história, O Macaco e o Rabo, é um conto popular. Do que vai tratar esse texto? Então, do que falou esse texto? Né? Vocês já ouviram a história, então vocês já conseguem entender. O que falou o texto? Sobre o macaco, né? No trecho, o macaco uma vez pensou em fazer fortuna. Para isso, foi se colocar por onde tinha de passar um carneiro. Tá escrito errado aqui, tá, gente? É carreiro. Com seu carro. O macaco estendeu o rabo pela estrada por onde deviam passar as rodeiras do carro. Já podemos saber o que irá acontecer? Então, quando a gente lê essa parte, dá para saber o que vai acontecer? Dá, porque quando o macaco colocou o rabo no meio da rua lá, né? A gente pode, logo imagina que o carro de boia passou por cima, né? Então dá para imaginar sim. No trecho do terceiro parágrafo, não tiro, respondeu o macaco. Já sabemos o que acontecerá? Já temos pistas? Sim, já temos pistas. A pista é que se ele não tirou, o carro vai passar por cima. O carreiro tangeu os bois, o carro passou por cima do rabo do macaco e cortou fora. O que será que vai acontecer? Por quê? Então, essa parte a gente não imaginava, né? Que o macaco ia pedir uma navalha para o carreiro. Seguiu chegando adiante, encontrou um negro velho fazendo cestas e cortando cipós com os dentes. O que poderá acontecer? Então, essa parte também a gente não sabia, né? O que aconteceria. O que acontece nessa parte? Né? Então,
Ele dá a navalha para o velho e daí quebra a navalha. Daí ele fica bravo e pede um cesto. E daí ele ganha um cesto. No trecho, a mulher aceitou e quando foi botando os pães dentro... O que é agora? O que acontecerá? O que aconteceu a hora que a mulher botou os pães? O cesto arrebentou, né? E daí o que aconteceu com o macaco? O macaco ficou bravo, ficou gritando lá e pediu o que para a mulher? Um pão, certo? De que parte mais gostaram? O que acharam do conto? Então, essa última parte aqui, de que parte mais gostaram, vocês vão registrar lá no caderno que parte vocês mais gostaram, tá bom? Então é só e tchau, tchau.